Zacarias, capítulo 7. Amém, Jesus. Amém aí, queridos? No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e o Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso quando eles me chamarem, também não os ouvireis, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da sua idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos antigos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos.
Os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Amém. Essa parte, o capítulo 7 e o capítulo 8, fazem parte de uma segunda sessão do livro de Zacarias. O começo de Zacarias, ele começa com um chamado ao arrependimento no capítulo 1, seguido por 8 visões que o profeta tem em uma só noite. Depois dessas 8 visões que anunciam a restauração do templo, a restauração da cidade, a restauração do sacerdócio, que nem falamos no último culto, essas visões se encerram por um período de 2 anos. E agora, 2 anos depois, o profeta recebe essa mensagem do Senhor. E aqui se encerra a metade do livro de Zacarias. A partir do capítulo 9 para frente, já é um Zacarias mais velho. Ele já faz menção até da ascensão da Grécia, a Grécia se levantando no Oriente ali, no Oriente Próximo, e vencendo a Pérsia, inclusive. Então ali já é uma parte mais para frente. Mas o capítulo 7 e o 8 são complementares. Se por um lado no começo Deus chamou ao arrependimento, Deus falou de uma restauração sacerdotal, uma restauração do templo, da cidade, agora, o capítulo 7 e 8, Deus fala de uma restauração social. Deus está preocupado com a maneira como você lidar com o seu próximo. Deus ele se preocupa com aspectos sociais. Deus se preocupa com a forma como nós lidamos com a comunidade em que nós vivemos, porque Deus criou o homem para viver e andar em comunidade. Assim como a família é um princípio de Deus e um propósito de Deus, a comunidade também o é. E para explicar isso, eu quero gastar uma parte dessa noite voltando lá para o Gênesis para te explicar esse princípio. Deus ele cria o homem. Deus primeiro cria céus, terra, cria todas as coisas, prepara o ambiente. E aí Deus diz: façamos nós o homem segundo a nossa imagem e semelhança. É usada a palavra Elohim, que é uma palavra plural para Deus. Já faz menção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos nós o homem. Primeiro princípio, a própria Trindade é um exemplo de uma comunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma essência. Compartilham da mesma substância, da mesma essência, mas 3 pessoas distintas, uma comunidade divina. A palavra Elohim mostra uma pluralidade. A própria Trindade é uma comunidade plural que compartilham da mesma essência e da mesma substância. Então Deus ele cria o homem e ele vê que é bom. Foi bom Deus criar o homem, mas Deus olha para o homem e fala: não é bom que o homem fique só. A criação foi boa, mas a condição não estava boa. Não é bom que o homem fique só. Porque se a Trindade ela é uma comunidade, Deus quer que o homem também viva e desfrute de uma comunidade. Deus ele olha para o homem e fala: o homem está só. A questão é, o homem tinha Deus. O homem tinha Deus, o homem tinha toda a criação que ele subjugava. Mas o homem não tinha alguém semelhante, da sua mesma essência e da sua mesma substância. Por isso Deus cria a mulher, e quando o homem vê a mulher, ele fala: essa sim é carne da minha carne e osso do meu osso. Essa sim compartilha da mesma substância e da mesma essência que eu, da mesma natureza. Por isso, quando Deus ele olha para o homem só, a resposta que Deus dá para a solidão não era a simples companhia, porque o homem tinha a companhia dos animais. Mas a resposta de Deus para a solidão não é a companhia, é a comunhão. Deus ele cria a mulher para que agora eles estabeleçam uma família, multipliquem-se, encham a terra, vivam em comunidade. Deus ele estabelece a família para que da família surja uma comunidade, um povo.
Olha o exemplo de Abraão, como Deus ele formou o seu povo. Primeiro ele separa um homem e uma mulher. Agora eu te darei um filho para que você forme uma família. E a partir dessa família se formam clãs, e a partir dos clãs se formam tribos, e a partir das tribos um povo. Assim como a família é um propósito de Deus, a comunidade também é um propósito de Deus. Por isso você não pode amar um e rejeitar o outro. Por isso você não pode amar a família e rejeitar a sociedade, a comunidade. Por isso você não pode amar a comunidade e rejeitar a família. Deus, ele tem um plano para a família e para a comunidade. Deus, ele cria o homem para o homem desfrutar de comunhão, de relacionamento com o próximo, com o seu próximo. A resposta bíblica para a solidão é a comunhão. Mas o homem peca. O que o pecado faz? Ele rompe o relacionamento do homem com Deus. Não porque Caim odiava Abel, mas porque Caim odiava Deus. E porque Deus não reconheceu aquilo que ele fez, ele mata seu irmão. Totalmente corrompido o relacionamento do homem com o seu próximo. Inimizade. Por isso, quando Deus estabelece a lei lá em Moisés, Deus estabelece a lei para nortear, estabelecer limites e orientações no relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. A lei, ela é voltada para estabelecer princípios relacionais do homem com Deus e do homem com o próximo. Deus se preocupa com a maneira como nós lidamos e tratamos uns com os outros, porque o outro também é imago Dei, imagem de Deus. O outro também carrega a imagem de Deus. Deus se preocupa com a forma como nós lidamos uns com os outros. Por isso a lei é estabelecida como um parâmetro e um limite moral para esse tipo de relacionamento. Amós, no capítulo 5, quando nós falamos sobre o livro de Amós, deixa eu ler para vocês. Olha um dos motivos que trouxeram a queda de Israel. Amós, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim as suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Quando nós estudamos o livro de Amós, nós vimos que o povo oprimia o pobre, que o povo oprimia o necessitado, o órfão, a viúva eram oprimidos. O judiciário de Israel era totalmente corrompido, eles condenavam o pobre à escravidão. A maneira como o homem se relacionava com o outro era totalmente corrompida. Escravidão, perseguição. Queridos, o pecado ele corrompe a maneira como o homem lidar com o outro. A maior causa de sofrimento no mundo hoje provém do próprio homem. Guerra, perseguição, assassinato, holocausto, genocídio, aflição, escravidão. O homem é a maior causa do sofrimento do mundo. O pecado corrompeu a maneira como nós deveríamos tratar e lidar uns com os outros. Por isso que quando Jesus vem, a palavra vai dizer em Colossenses 1 que ele reconcilia consigo todas as coisas, no céu e na terra. Jesus, ele desfaz toda a inimizade do homem com Deus e do homem com o próximo. Toda inimizade é desfeita em cruz, por isso que a igreja ela é cruciforme. A igreja tem forma de cruz, o homem Deus, o homem com o próximo. Por isso que nós precisamos olhar para o outro. Por isso que nós precisamos cuidar do outro, por isso que nós precisamos zelar um pelo outro. Porque nós somos reconciliados com Deus, então nós podemos nos reconciliar com o nosso irmão, com o nosso próximo.
Deus ele tem uma preocupação social e comunitária muito grande, porque nós fomos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para estarmos uns com os outros e crescermos uns com os outros e cuidarmos uns dos outros. Esse é o princípio da igreja. Por isso que Paulo vai condenar lá em 1 Coríntios toda a divisão da igreja. Ele fala, vocês estão se dividindo. Vocês estão sendo carnais pela divisão que praticam. Porque vocês estão dividindo uma mesa que Cristo morreu para reconciliar. Vocês estão separando pessoas de uma mesa que Cristo morreu para reconciliar. Paulo ele vai confrontar a maneira como eles tomavam a ceia. Vocês estão participando da ceia do Senhor ou é uma ceia para vocês mesmos? Porque vocês estão dividindo a mesa do Senhor. Vocês estão comendo sem esperar os necessitados, sem esperar os outros. Vocês se separam da mesa, deixam os pobres para lá e a gente fica aqui. Essa não é a mesa que o Senhor estabeleceu. Existe um princípio comunitário bíblico desde o Gênesis que nos orienta a viver em uma comunidade saudável, onde o relacionamento um com o outro. Deus ele tem um propósito comunitário. Nós somos chamados para viver e para manifestar uma comunidade de fé. A igreja ela é uma comunidade de fé. Por isso nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos acompanhar uns aos outros, nós devemos enxergar o outro como a imagem de Deus também. Nós não podemos dividir aquilo que a cruz de Cristo reconciliou. Nós não podemos quebrar uma mesa que Cristo morreu para estabelecer ela. Por isso que a palavra fala, não há mais judeu, grego, bárbaro, homem, mulher. Na mesa de Cristo não há divisão, não há separação. Na mesa de Cristo há lugar para todos nós, arrependidos e adotados por Ele. Por isso Deus ele tem um propósito com a comunidade. É por isso que Deus pega tão pesado com o povo de Israel, quando ele abusa do pobre, do necessitado, da viúva, quando ele condena a escravidão. Quando Deus estabelece o princípio do jubileu, sabe para que é? A gente falou sobre isso quando nós estudamos o reino de Deus. O princípio do jubileu era para que não houvesse pobres na terra. Porque no ano do jubileu você libertava os escravos, você devolvia as terras dele, você perdoava as dívidas. Esse era o princípio de Deus. O perdão, o cuidado, o zelo. Não era para a escravidão existir. Não era para a perseguição existir. Mas o pecado corrompe a forma como nós lidamos um com o outro. E nós colocamos as nossas necessidades acima da necessidade do outro. E aqui em Zacarias, Deus vai confrontar exatamente isso do povo. Capítulo 7 fala de alguns homens que vieram de Betel. E foram perguntar a Zacarias se deviam manter o jejum que praticavam. E aí Deus questiona para eles, será que esse jejum que vocês praticavam era para mim ou era para vocês mesmos? A tradição acabou construindo 4 tipos de jejum, na verdade 4 jejuns que eram praticados pelo povo. O capítulo 8 vai falar que era o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês. São datas que marcam todo o período da queda de Jerusalém. O 10º mês foi a data em que o cerco de Nabucodonosor ocorreu. O 4º mês é quando ele invadiu a cidade, o 5º mês é a destruição do templo, e o 7º mês é a morte de Gedalias, o governador de Jerusalém. Então são meses marcados de lamento pela queda de Israel e por aquilo que aconteceu. Não foi um jejum ordenado por Deus, o único jejum de Deus era o dia nacional do jejum, que era o dia da expiação. Mas foi um jejum que os homens criaram para si mesmos. E aí Deus fala, será que era para mim que vocês praticavam esse jejum? O que Deus está confrontando deles aqui? Vocês estão jejuando e lamentando por conta da consequência do pecado e não pelo pecado em si. Vocês estão jejuando e se lamentando por aquilo que vocês perderam, mas vocês não estão refletindo o pecado que vocês cometeram para sofrer as terríveis consequências que ele acompanhou. E é interessante que
O cenário que acontece aqui, que depois vai aparecer em Neemias, é que esse povo que regressa para a terra, em pouco tempo começa a ter escravos de novo. Eles começam a escravizar o pobre. Eles começam a se aproveitar do necessitado, do estrangeiro, da viúva. Tanto que Neemias proclama o ano do jubileu quando ele volta. O que Deus está falando? Vocês estão jejuando e se lamentando pela consequência do pecado, mas vocês estão repetindo a injustiça que seus pais cometeram. Eles abusaram do pobre, eles abusaram da viúva, eles abusaram do necessitado, eles criaram escravos, pegaram para si escravos. Vocês estão repetindo isso e continuam jejuando. Esse jejum é para mim mesmo? Será que esse jejum que você pratica, eu sou o centro dele ou você é o centro dele? Você está lamentando a consequência, porque a consequência te afeta. Você devia lamentar o que ocasionou a destruição. Porque, queridos, eles estabelecem e formam e criam jejuns, lamentam, ano após ano, 70 anos jejuando e se lamentando. Por mais que esse jejum no princípio tenha tido um princípio genuíno, por mais que ele seja genuíno no primeiro momento, quando o povo olha e se arrepende das práticas que eles tiveram, com o passar dos tempos, o rito que é repetido, ele perde significado com o tempo. E agora eles estão praticando algo que Deus fala, vocês não estão praticando para mim, vocês nem sabem o que vocês estão praticando. Vocês estão lamentando, vocês têm que refletir sobre a consequência, sobre o que vocês fizeram, o que isso ocasionou. Surgiu então o tradicionalismo. Pelican, Charles Swindoll, até o Papa Francisco usou uma frase de Nikolai Bereslev que fala de que a tradição é a fé viva daqueles que morreram e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Ou seja, você pratica algo morto. O que Deus está condenando deles é esse jejum para vocês, que vocês estão fazendo, não tem validade nenhuma. Aquilo que vocês estão me oferecendo não tem validade nenhuma, porque vocês não estão refletindo realmente no que ocasionou toda essa destruição. O seu culto está no modo automático, você nem sabe por que você faz. O seu culto está tão no modo automático que você acha que isso de alguma forma vai barganhar com Deus, e de alguma forma, se eu praticar isso, as bênçãos do Senhor voltam para nós. A gente corre muito risco de cair nisso. A nossa prática litúrgica, o nosso culto cair numa rotina e perder totalmente o seu significado. E perder totalmente a reflexão que ele carrega. O culto se torna um tradicionalismo. E você acha que porque você jejua, você tem poder de barganha com Deus. Deus, eu jejuei. Me dá minha bênção. Esse jejum foi para Deus ou foi para você? O culto que você vem prestar é para Deus ou é para você? É o que Deus está confrontando com eles. Foi para mim que jejuaram? Foi para mim mesmo que vocês jejuaram? 70 anos vocês lamentam, vocês jejuam. O povo hebreu tinha muitas festas de júbilo. De repente era um ano inteiro melancólico, um ano inteiro de lamento, de tristeza. Sem significado, sem sentido, egocêntrico. O culto que você está oferecendo, ele é teocêntrico, é Deus está no meio do culto, ele está no centro daquilo que você faz, ou é você mesmo que está nesse lugar? Deus, ele chama atenção para isso. Aquilo que você está oferecendo é para mim, ou você está atrás de algum benefício para você? O culto que você pratica, o jejum que você entrega, é para mim, ou é porque você quer algo? Quem está no centro? Sou eu ou é você mesmo? É isso que o profeta está confrontando deles. Todo esse lamento, todo esse culto, toda essa liturgia é para mim? Vocês estão jejuando, se lamentando, mas vocês continuam oprimindo o pobre? Você vem aqui e oferece um culto para mim, bonito, maravilhoso, mas fora daqui você abusa dos outros,
Fora daqui você manipula pessoas, fora daqui você mente para pessoas, fora daqui você tenta enganar pessoas, é para mim mesmo. Você tem auxiliado o pobre, o necessitado, você tem olhado para o outro e tratado ele com dignidade, você tem sido justo nos seus relacionamentos fora. Porque nós não podemos separar a mensagem espiritual da mensagem social. Nós não temos como separar essas coisas. Jesus ele vai dizer, olha, quando você for oferecer a sua oferta, se você tiver algo contra o irmão, você deixa a sua oferta, você vai se reconcilia com ele e depois você vem e apresenta a sua oferta. Do contrário, não tem validade. Do contrário, você está fazendo um tradicionalismo vão, que perdeu todo o sentido, um rito que é repetido tempos e tempos e tempos, sem sentido nenhum. O seu culto a Deus não tem sentido se sua vida social você não zela, não cuida e não lida com justiça com o próximo. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 1 que dos céus Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça. Impiedade diz respeito ao relacionamento homem com Deus, injustiça do relacionamento homem com o próximo. Deus se ira com a impiedade e com a injustiça. Com a forma como você se relaciona com o outro, se não é uma forma justa, não é uma forma correta. Se você abusa da sua posição, se você manipula as pessoas, se você mente para as pessoas, se você engana pessoas, o seu culto não tem valor para Deus. É o que ele diz aqui em Amós. Eu detesto o som das suas liras. Eu detesto as canções que você está cantando. Porque não há justiça no seu coração. A sua prática cultual é vazia, é peso morto. Se você não olhar para o irmão que está do seu lado. Se você não zelar pelo irmão que está do seu lado. Não pode haver divisão no corpo de Cristo. Não pode haver divisão no corpo e na igreja de Cristo. Paulo confrontou isso em 1 Coríntios. A divisão que havia neles. A mesa de Cristo é para a gente receber a todos, queridos. Todos aqueles que compartilham da fé, todos aqueles que declaram Jesus como Salvador. Nós não podemos privar da mesa a pessoa que pensa diferente. Eu não posso privar da mesa da comunhão e da reconciliação a pessoa que eu não gosto. Eu não posso privar o pobre de partilhar da mesma mesa que eu. Eu não posso privar o necessitado, o estrangeiro de partilhar. Eu não posso privar aquele que vota diferente da mesma mesa que eu. Paulo diz que nós carregamos o evangelho da reconciliação, não da divisão, não da separação, não da segregação. A mensagem de Deus é de reconciliação. Cristo morreu para que nele fossem reconciliadas todas as coisas. A palavra vai dizer que Cristo derrubou o muro da inimizade. Mas a igreja levanta outros muros de inimizade, porque eu não quero me misturar com o outro. Aquele que vive assim, e vem oferecer um culto, e vem apresentar jejuns, Deus está falando, quem que está no centro daquilo que você oferece? Sou eu mesmo? Se sou eu mesmo, por que você então maltrata o outro? Se sou eu mesmo que estou no centro do seu culto, por que você abusa do outro? Por que você não lida com justiça com o outro? O povo aqui voltou a escravizar. Mas eles continuavam com a sua prática de jejum e de lamento. Não é para mim que vocês fazem. E ele continua. Não foi essa mesma palavra que veio para os seus antepassados? Não foi por causa disso que eu destruí vocês? Vocês estão lamentando a consequência do que aconteceu, mas vamos refletir primeiro do porquê aconteceu. A primeira sentença aqui de Zacarias é exatamente essa. Ele confronta a sua prática cultual, hipócrita, e ele apresenta qual que deveria ser realmente a prática, qual foi o pecado que trouxe essa... Vocês estão lamentando a destruição, mas o que trouxe a destruição? E ele fala, sabe o que trouxe a destruição?
que os seus pais não ouviram as minhas palavras, que os seus pais viraram as costas para mim, então eu virei as costas para eles. Vocês estão lamentando a destruição, mas a destruição veio porque eles não deram ouvidos a mim, porque eles abusaram do pobre, porque eles tratavam com injustiça o outro. Por isso a destruição veio. E aqui no final ele vai dizer, olha, foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Vocês estão jejuando por causa das ruínas? Eu vou te falar os motivos que fizeram com que essas ruínas viessem a acontecer. O pecado dos seus pais. Então a primeira parte do capítulo 7, ele está falando o real motivo que vocês deviam estar jejuando. O real motivo do seu jejum era um arrependimento. Era voltar para uma prática de justiça no relacionamento com o outro, com o próximo. Era você ser justo no seu caminhar. Por isso ele vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão. A palavra compaixão vem de se compadecer, de sofrer a dor do outro, de chorar a dor do outro. Não oprimam a viúva, o órfão, nem o estrangeiro, o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Os seus pais não ouviram isso, porque eles não ouviram isso, eles viraram as costas para mim, eu virei as costas para eles, e por causa disso, então, a terra foi destruída. Vocês lamentam a destruição, mas o motivo da destruição foi a injustiça dos seus pais. Foi a maneira que eles lidavam uns com os outros, que ele abusava uns dos outros, que eles condenavam o pobre à escravidão. Amós questiona isso. Vocês estão condenando um pobre à escravidão por causa de um par de sandálias. Nós falamos sobre isso. Então Deus apresenta o real motivo pelo qual eles deveriam estar jejuando e se lamentando e se arrependendo. Na sequência, no capítulo 8, ele começa a apresentar as bênçãos futuras. Ele começa a apresentar aspectos do reino de Deus. Olha, eu restaurarei todas as coisas. Eu habitarei, estou voltando para Sião, habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, monte sagrado. Assim diz o Senhor, hoje homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Nesse momento em que o povo está na cidade, praticamente não há idosos, praticamente não há crianças. Eles ainda estão numa terra destruída. Neemias vai vir anos depois para reconstruir o muro, a terra ainda está em cinzas. Então, dificilmente eles conseguem compreender, dificilmente eles conseguem imaginar os idosos, os velhos e as crianças voltando a habitar na cidade. Deus agora começa a apontar para eles para amanhã, para o futuro, para a promessa, para a prosperidade que voltará para Jerusalém. Olha, eu vou voltar, eu vou habitar, será transformada em uma cidade da verdade, um monte sagrado do Senhor, crianças, velhos estarão lá. Eu estarei restaurando todas as coisas. Também decidi, versículo 15, também decidi agora fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá, não tenham medo. Eis o que devem fazer. Depois de apresentar as bênçãos do futuro, ele apresenta a ordem para o presente. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. A resposta de Zacarias é extremamente completa. Ele condena a prática cultual hipócrita. Ele apresenta o real motivo que trouxe destruição. Ele apresenta agora bênçãos futuras e promessas de restauração, mas ele traz uma ordem para o presente. Eis o que devem fazer. Fale a verdade. Trate bem o seu próximo. Ame o seu próximo. Seja justo, seja correto no seu relacionamento, na maneira de lidar com o outro. Não falem mentiras, não oprimam ninguém, porque eu, Senhor, odeio essas coisas. O que a mensagem de Zacarias nos mostra nesses 2 capítulos
é que nós devemos zelar e cuidar uns dos outros. A comunidade é um plano de Deus. A comunhão é um plano e é um propósito de Deus. Nós não podemos dividir. Nós não podemos separar o que Cristo reconciliou. Nós não devemos construir muros de inimizade que Cristo derrubou. Nós precisamos lidar de forma justa e correta uns com os outros. Deus tem um propósito na comunidade, é na comunidade que ele se revela. A palavra vai dizer em João 17, 21, que através da unidade da igreja, o mundo saberá que o Senhor me enviou e que tu os ama como me amas. O que Jesus está falando? Olha, é através da unidade, é através dessa comunidade, dessa união, dessa comunhão que a igreja vai proporcionar, que o mundo vai saber que eu vim. A comunhão testemunha a vinda de Cristo. A comunhão e a forma como nós lidamos corretamente uns com os outros, amando uns com os outros, cuidando um do outro, isso vai testemunhar a obra de Cristo e revelar o amor de Deus. Deus não só tem um propósito na comunhão, como ele se revela através dela, para que o mundo conheça. A diferença nossa para o mundo é que o mundo um quer derrubar o outro, o mundo um quer destruir o outro, um quer perseguir o outro, mas aqueles que compartilham da mesa do pão, um tem que amar o outro. O problema é que às vezes a igreja se confunde com o mundo, porque dentro da igreja também um quer derrubar o outro, um quer empurrar o outro, um quer maltratar o outro. Ineficaz. Isso é um evangelho ineficaz, uma igreja ineficaz. Mas a obra de Cristo vai ser vista na igreja e na comunidade quando nós amarmos e cuidarmos uns dos outros. A igreja de Atos é um exemplo fantástico disso. Os que tinham, vendiam para dar para os que não tinham, de modo que não faltava para ninguém. O pobre sentava à mesa com o rico, havia comunhão, partir do pão. O princípio da ceia é esse. A ceia só tem sentido no partir, no compartilhar, no partilhar com o outro. Cristo morreu por mim e morreu pelo outro. Cristo morreu pelo rico e morreu pelo pobre. Todos nós somos unidos e unificados no corpo de Cristo. Por isso nós devemos cuidar e zelar uns para com os outros. O chamado de Zacarias é: administrem a verdadeira justiça, para que não sobrevenha a vocês a destruição que veio aos seus pais. Que de nada adianta o seu culto, o seu choro, a sua lágrima, o seu jejum, a sua oferta, se você não age corretamente com o seu irmão. De nada adianta. Faz isso para a sua própria condenação. Aquele que participa da mesa do Senhor, mas não sabe cuidar e lidar com o corpo de Cristo, faz isso para a sua própria destruição. Porque o corpo de Cristo nos une, nos reconcilia, nos leva para um ambiente de comunhão, de unidade, porque esse é o propósito de Deus. A palavra final de Zacarias é essa: você quer desfrutar das bênçãos futuras? Seja correto no seu hoje, seja justo no seu hoje. Viva corretamente no seu hoje. Lide com o outro, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus resume os maiores mandamentos, ele fala: amar o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo. Não tem como você amar a Deus e odiar o seu próximo. Não tem como você amar a Deus e você repudiar o seu próximo. Não tem como você amar a Deus e você se afastar do seu próximo. Você não ama verdadeiramente a Deus se você faz isso.
Não tem como você amar a Deus e não andar segundo as orientações, as prescrições e a lei dele. Que amor é esse? Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Você cuida do seu próximo como a ti mesmo. Você zela por ele. Você levanta ele no dia mau. Por isso, queridos, a igreja é muito importante. Você pode viver um cristianismo desigrejado? Não chamaria de cristianismo. Você pode até ser salvo. Porque a salvação depende da sua fé em Deus, em Cristo. Mas você está se privando de viver as bênçãos que existem dentro da comunidade, dentro da igreja, do caminhar, do compartilhar. Deus nos chamou para a comunhão. Deus nos chamou para estarmos juntos. A igreja foi edificada para isso, a igreja foi reconciliada para isso. Cristo reconciliou todas as coisas para que hoje nós pudéssemos viver um com o outro e lidar um com o outro em amor. Isso a gente não pode perder. E essa palavra é muito oportuna para os dias de hoje. Muito oportuna para os dias de hoje. Porque, infelizmente, muita divisão tem surgido, não só na igreja, mas nas casas, nas famílias. Muita divisão tem surgido, facções, nas casas, nas famílias. E a mensagem de Cristo é uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem de amor ao próximo, de cuidado ao próximo, de zelo ao próximo, de perdão ao próximo. A oração do Pai Nosso não diz respeito a mim, diz respeito ao nós. Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. O foco nunca é você, o foco é a comunidade. O foco é o corpo. Não é de você para você mesmo, mas é de você para o outro, para o próximo, para o zelo para o próximo, o cuidado do próximo. Por isso a mensagem de Deus para nós é: vivam em comunidade, em comunhão, de forma saudável. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns com os outros, suportem uns aos outros. Todo fruto do Espírito, ele é fruto relacional. A paciência, a bondade, a longanimidade, tudo isso diz respeito a um relacionamento com o próximo. O Espírito Santo nos capacita a lidarmos com o outro. O Espírito Santo nos capacita a lidarmos com as diferenças do outro, com as dificuldades do outro, com o temperamento do outro e o outro com o meu temperamento. Deus, ele capacitou a igreja para que a igreja vivesse em harmonia, em amor uns com os outros. Por isso nós não podemos perder isso de forma nenhuma. Deus tem um propósito na comunidade, é na comunidade que ele se revela. É na comunidade que o mundo sabe que o Senhor me enviou e que tu os ama como me amas. Amém? Pode ficar de pé, queridos, vamos orar. Amém. Santo Deus, Pai, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja perdoando primeiro os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes, Senhor, que nós apresentamos para o Senhor um culto hipócrita, Pai. Quando nós viemos aqui com inimizades, quando nós viemos aqui, Senhor, te adorar, mas dividindo a nossa própria casa. Quando nós, Senhor, pecamos contra o nosso irmão, quando nós, Senhor, nos levantamos contra ele, Pai. E mesmo assim nós viemos diante de Ti, Senhor, apresentarmos um culto, Senhor, a Ti. Perdoa a nossa hipocrisia, Pai, perdoa o nosso pecado, Deus. Ensina-nos a olhar o nosso irmão, Pai, como o Senhor olha para ele, Deus. Ensina-nos a amá-lo como o Senhor ama ele, Pai. Ensina-nos a viver um amor genuíno, Deus. Em nome de Jesus, que o amor que nós temos por Ti, Senhor, possa resplandecer no amor para o próximo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a lidar, Pai. Nós repreendemos toda a divisão, Pai. Muitas vezes nós nos dividimos por soberba, por ego, Pai. Porque nós não sabemos lidar com as diferenças, nós não sabemos lidar com o outro, Pai. Senhor, perdoa as vezes que nós fomos instrumentos de inimizade, Pai. Perdoa as vezes que nós fomos instrumentos de divisão, Pai, em nome de Jesus. Mas que todas as coisas possam ser reconciliadas, Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente emissários de um evangelho de reconciliação, Pai.
porque o Senhor veio e nos reconciliou com Deus e com o próximo, porque eu dividiria então aquilo que o Senhor reconciliou, Pai, porque eu seria então um instrumento de divisão para aquilo que o Senhor morreu para unir, Deus. Em nome de Jesus eu peço perdão pelos nossos erros, Pai. Perdão, Senhor, por nós termos dividido as nossas casas. Perdão, Senhor, por nós termos rompido amizades por soberba, por ego, meu Pai. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós destruímos relacionamentos, Pai. Perdoa, Deus. Ensina-nos a perdoar, Pai. Ensina-nos a perdoar verdadeiramente, Deus. Se mágoas ficaram, que elas sumam em nome de Jesus, Pai. Se rancor ficou, Pai, que suma em nome de Jesus, que a gente aprenda a perdoar verdadeiramente, Senhor, o nosso próximo. Porque a Tua palavra diz que nós clamamos pelo perdão dos nossos pecados, assim como eu perdoo o pecado do próximo. Hipocrisia seria a minha em pedir perdão ao Senhor se eu não perdoo o meu irmão, Pai. Não é esse o tipo de culto que nós queremos oferecer. Não é esse o tipo de prática que nós queremos caminhar, Pai. Ensina-nos a perdoar verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a lidar com o próximo, a cuidar dele, do nosso irmão, Pai. Ensina-nos, Deus, a proteger ele, a compadecer, a chorar com ele, a sorrir com ele, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a viver na comunidade e se alegrar com ela, Pai. E crescer com ela e multiplicar com ela, Pai, e transbordar o Teu amor através dela. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor encontre aqui uma comunidade saudável, Deus, em nome de Jesus. Não uma comunidade de pessoas perfeitas, porque nós somos imperfeitos, mas uma comunidade saudável, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor aqui encontre, Senhor, essa comunidade, transforma os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.